E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje, no assunto de hoje, eu vou falar sobre a monarquia, né? Eu vou meio que fazer, vamos dizer assim, uma maratona, né? Maratonar numa série de vídeos, né? Mini documentários, né? Documentários pequenininhos, falando sobre as monarquias mais antigas do mundo, né? E falando e se tratando sobre o tema de monarquia, né, não poderia ficar de fora a monarquia na qual originou o Brasil, né? A família imperial brasileira e tudo mais, etc, né? Que também está ligado com o reino visigótico, né? Os visigodos. Bom, desculpa aí pela minha tosse, eu ainda tô tossindo, né? Mas vai assim mesmo no vídeo, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar imagens na tela. O primeiro rei, como mostra aqui, foi o Pedro de Cantâmbria. Pedro de Cantâmbria I, né? Eu escrevi nesse idioma porque eu acho que como tem muito estrangeiro no meu canal, muito gringo no meu canal, eles vão se caracterizar muito mais por o nome, pelo nome dele está escrito nesse idioma, né? Bom, eu vou evitar também falar os países, né? Porque eu posso ter problema na plataforma, né? Mas eu acho que vocês vão conseguir pegar nas entrelinhas, né? Então esse rei, o Pedro de Cantâmbria, no ano de 670 até 690 depois de Cristo, alguns dizem que provavelmente ele tem alguma ligação sanguínea, alguma ligação dinástica com esse rei aqui, Orique ou Oricus, né? Que viveu em torno de 378 ou 250 depois de Cristo, né? Esse líder visigótico, né? Esse primeiro líder visigótico, o rei visigótico, né? O Pedro de Cantâmbria I. O filho dele, aí saltando um pouco mais no tempo, o filho dele, o Fruela of New Catâmbria, né? O Frueva da Nova Catâmbria, do ano de 750 depois de Cristo, originou o reino. Gente, eu vou falar os países aí, sei lá, se o YouTube, se a plataforma achar ruim, paciência, eu não vou ficar poupando esforços, né? Originou o reino de Portugal, né? Que saiu o Brasil, Dom Pedro I do Brasil e o Miguel I de Portugal, né? Voltando então aqui um pouco, o rei Pedro de Catâmbria, ele originou a Península Ibérica, né? A Península Ibérica originou o país chamado Portugal e o país chamado Espanha, né? Então foi isso. Bom, eu aqui fiz um breve resumo. Eu não vou ficar colocando as árvores genealógicas, cada rei de um em um, né? Eu só vou colocar o originador, né? Quem originou cada reino, cada país, né? Se vocês quiserem a árvore genealógica, aí eu recomendo que vocês pesquisem, né? Lista de monarcas de portugueses, lista de monarcas de Portugal, líder de monarcas da Espanha, líder de monarcas espanhóis, não sei, né? Porque aí vocês vão conseguir ver toda a correlação. Desculpa, vocês vão conseguir ver toda a correlação certinha, né? E lembrando que a Península Ibérica é Portugal, Espanha e Andorra, né? O reino de Andorra, esses três países, né? Mas enfim. Então o Pedro de Cantâmbria, o filho dele, o Vruela da Nova Catâmbria, originou essas duas dinastias aqui. O Pedro I do Brasil, que nasceu no ano de 1798, o irmão dele, desculpa aqui que eu esqueci de colocar a data, mas eu lembro, ele nasceu no ano de 1802, né? Desculpa aí pela minha tosse. Então foi isso que aconteceu, né? Peraí que tem mais. Agora na Espanha, o reino espanhol surgiu também do filho do Pedro da Cantâmbria, que é o rei Alfonso I das Astúrias, né? No ano de 757 depois de Cristo, né? Então é engraçado esse paralelo, né?
A gente descende dessa linhagem, né? A família imperial brasileira, né? A nossa monarquia descende dessa linhagem, né? O reino de Portugal também descende dessa linhagem, a Espanha descende dessa linhagem, né? Enfim, então vamos lá pro próximo slide. Tá, o Pedro de Cantâmbria, quando vocês já viram, né? O filho dele. E o nosso último imperador, pelo menos aqui no Brasil, né? Foi o Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, que é o filho do Dom Pedro I, né? Em Portugal foi o Dom Miguel II, né? O Dom Miguel II também descende dele, do Frueva, né? Na Espanha, o rei espanhol atual que tá aí, né? Eu só esqueci o nome dele, mas é o rei espanhol, vocês colocar aí, rei espanhol, rei da Espanha, né? Pera aí, eu acho que eu consigo achar. Rei da Espanha. É o Felipe IV, né? Seria isso? Felipe IV, Felipe... Esse daí é o rei espanhol, né? Ele descende... A família dele, a dinastia dele descende dessa daqui, do Alfonso I de Astúrias, né? Agora o nosso descende desse, Frueva of New Cantâmbria, né? Frueva da Nova Cantâmbria. Gente, eu quando fui fazer essa pesquisa dinástica das famílias, das famílias e dos reinos dinásticos imperiais, né? Eu queria ter muita a esperança de achar uma ligação. Eu vou falar o país, né? Se eu não me engano, além do Brasil, o único outro país do continente americano que também foi um império foi o México, né? O México, o país dos tacos, né? Do tacos, do Chaves, né? Teve uma família imperial no México, né? Eu pensei também, né? Tipo, aqui no Brasil a gente teve o Dom Pedro I no Brasil e o Manuel em Portugal. Então provavelmente tem o rei Felipe na Espanha e deve ter alguma ligação com a família imperial mexicana, mas eu não consegui achar, né? Não sei se também tem ligação com outros países da América Latina, né? Da América Ibérica, né? Do continente americano, né? Falei, nossa, será que tem ligação com, sei lá, Argentina, Bolívia, Paraguai, El Salvador, mas não consegui achar nem no México, né? Eu não sei exatamente, né, da onde que descende então a família imperial mexicana, né, de qual ramo seria, né? Mas enfim, depois se vocês quiserem, vocês procuram aí mais detalhadamente a árvore genealógica dessas pessoas que vocês encontram, né? Então vamos lá. Para finalizar, a última descendente vivo mais próximo da família imperial brasileira que tá vivo é o Dom Betrana, que diga-se de passagem eu conheci pessoalmente o Dom Betrana, fui na casa dele, fui na aclamação, né? Não sei se vai ter outra, né? Em Portugal é o rei Duarte, né? O Dom Duarte, perdão, né? Rei ainda não é, né? Nem o Dom Betrana é rei no Brasil e nem o Dom Duarte é rei em Portugal, né? Porque tanto aqui no Brasil teve o golpe republicano, quanto em Portugal também teve o golpe republicano lá, né? Enfim, alguns dizem que o Dom Bertrand, ele é primo de segundo grau do Dom Duarte, mas gente, não tem como. Por mais que o Dom Bertrand seja bisneto da princesa Isabel e o Dom Duarte também seja bisneto da princesa Isabel, eles são primo de 12º grau, né? E eu vou explicar por quê. Porque eles são primos de 12º grau. Pera aí, só um instante. Bom, desculpa, gente, como vocês podem ver, ainda tô tossindo muito, né? O Dom Pedro II, ele é parente de 4º grau do Dom Bertrand, né? Mas é interessante a gente usar as pessoas que estão vivas em primeiro lugar, né? Pra entender melhor. O Dom Bertrand, ele é trineto do Dom Pedro II, certo? Então isso faz com que o Dom Bertrand, ele seja parente de 4º grau do Dom Pedro II, né? Agora, o Dom Duarte, ele é parente de 8º grau do Dom Pedro II, né? Porque o bisavô dele era bisneto sobrinho do Dom Pedro II, né? Então,
A ligação direta do Dom Duarte com Dom Pedro II é de oitavo grau, né? Ele é parente de oitavo grau do Dom Pedro II. Aí a gente tem que contar 4 mais 8 dá quanto? Dá 12, né? Então ao todo, 12º grau, né? 12 gerações passaram, né? 12 gerações passaram para que chegasse no mesmo grau sanguíneo, mesmo grau hereditário, né? Alguma coisa assim. Ok. Agora com a Leonor, que provavelmente vai ser a rainha da Espanha, né? Ela é aproximadamente é, parente de 37º grau, né? Teve que passar 37 gerações para compilar esse grau hereditário, né? Então a gente pode falar que tanto Dom Bertrand aqui no Brasil é primo de 37º grau da Leonor de Astúrias, né? A princesa da Espanha, quanto o Dom Duarte também. Ele é primo de 37º grau da rainha de Astúrias, né? Acho que o caso do Brasil, a gente teve uma monarquia um pouco mais miscigenada, né? Teve mais pessoas de fora, né? Não sei se em Portugal e na Espanha, né? Ficou meio que no mesmo ramo, né? No mesmo ramo dinástico, né? Não sei. Bom, mas nada contra a miscigenação, né? Eu acho que, sei lá, minha primeira namorada era indígena, né? Eu sou branco. A maioria das minhas namoradas foram pardas, não sei o que, né? Então, tipo assim, nada contra a miscigenação, né? Só tô, assim, dando fatos, né? Fatos históricos, né? Que talvez, né? Talvez as nossas duas aqui lusitanas, né? As nossas dinastias lusitanas sejam um pouco mais miscigenadas do que a dinastia espanhola, né? Tanto do Brasil quanto de Portugal. Mas ao que tudo leva a crer, o Dom Duarte ele tem uma relação, um grau parentesco muito mais próximo, né? Com a Leonora de Astúrias, né? Mas de qualquer forma é isso, gente. O Dom Bertrand, ele é primo de 37º grau da Leonora da Espanha, né? Aproximadamente, né? Fizeram essa aproximação. E o Duarte também, né? O Dom Duarte. Aproximadamente 36º ou 37º também, né? Como o Dom Bertrand é, né? Aproximadamente isso. E desde o Pedro de Catâmbria até nos dias de hoje, né? Com descendente vivo, né? Que no caso é o Dom Bertrand, o Dom Duarte, a Eleonora da Espanha, né? Eleonora das Astúrias. São 1334 anos, né? 1334 anos de dinastia, né? Então é bem interessante, gente. O Brasil, né? A gente tá razoavelmente entre uma das dinastias, né? Entre uma das monarquias mais antigas do mundo, né? Pelo menos com descendentes vivos, né? A gente, se for considerar, teve o golpe da República, teve uma sucessão dinástica, outra dinastia se pôs contra outra, não sei o que, então, tipo, algumas coisas vão atenuar isso daí, né? Não vai ser tipo uma linhagem pura, né? Mas se a gente pegar ao pé da letra, né? A primeira dinastia, não sei o que originou essa, que originou aquela, a gente chega nesses impressionantes 1334 anos, né? Bom, gente, era isso o vídeo, né? Eu pretendo fazer mais vídeos, né? Falando de monarquias antigas, né? Falando basicamente em qual posição a monarquia brasileira ocupa, né? Falar curiosidades, coisas mais interessantes, né? E coisas que poucos falam e poucos sabem, né? E trazer aí, né? As pesquisas, coisas interessantes, os fatos, né? Pra gente debater, pra gente conversar, pra gente trocar ideia, pra gente saber um pouco mais sobre a nossa história, né? Mas vou fazer um pouco mais pra frente, né? Por hoje é só, né? Por hora é só, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Desculpa se eu me atrapalhei em um outro tópico, né? Desculpa também, né? Se eu não pus no PowerPoint, né? Eu gostaria muito de pôr no PowerPoint para ficar mais bonita a apresentação, né? Mas por enquanto estou com problema lá no outro notebook também, né? Então é isso. Bom, desculpa aí também se eu tossi, né? Uma outra vez, eu ainda tô com tosse, né? Então é isso daí.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Obrigado pela audiência de vocês, obrigado àqueles que também me acompanharam até agora, né? Estão aqui comigo no vídeo até agora, né? Muito obrigado pela audiência de vocês, né? Pela força e o suporte que vocês têm me dado, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, né? E até mais, um forte abraço e fui. Tchau, gente. Tchau, galera.